Bom dia, irmãos, paz. Eu fico impressionado, eu estava pensando ali, o agir do Senhor, né? Eu sou professor, como vocês sabem, e por muitas vezes, não foi apenas uma vez, planejamento de um evento, por exemplo, um congresso, um simpósio, a gente determina um tema, né? A gente chama alguns professores, alguns palestrantes, a gente determina o que cada um vai falar, e por muitas vezes, dá embaraço, assim, né? Não foram poucas vezes eu estar assim num congresso, por exemplo, com um colega, acontecer comigo, ou com um colega, e um colega dizia assim, rapaz, fulano está falando que eu vou falar de tarde, cara, é a mesma coisa. Né? E a gente fala, como? Se a gente combinou que era para ele falar só A, você falar só B, de repente o que era A está falando B, o que era B está falando A, aquela confusão. E eu fico impressionado com a igreja do Senhor, como o Espírito Santo ele se encarrega de fazer esse nosso planejamento, né? Fernando começou, né, abrindo o encontro e lendo um texto ali falando sobre Saul, né? Davi falando lembro que foi uma frase que é uma das frases assim que está aqui na palavra que o Senhor colocou no meu coração, de lutar com a força do próprio braço, né, de tentar fazer as coisas com o próprio braço. Depois a gente vê o louvor, o quebrantamento e, de fato, né, as palavras que foram sendo ministradas, os louvores, falando sobre isso, que, por vezes, a gente está vivendo a religiosidade, que nada mais é do que lutar com as nossas próprias forças, né, sem a dependência do Espírito Santo. E é exatamente isso, meus irmãos, que o Senhor colocou no meu coração há um determinado tempo. Essa palavra é um dos meus muitos momentos de pensar no nada, que, na verdade, a gente sempre está pensando em alguma coisa, mas naquele momento que você quer ficar sozinho e querer pensar em nada, só que você não consegue, né? Principalmente no meu contexto, uma casa com tantas crianças, é impossível ficar sem nada para pensar. Então, o Senhor ministrou isso no meu coração, essa palavra. Eu queria compartilhar com vocês sobre o livro de Gálatas, especificamente o capítulo 5, mas queria fazer um resgate do porquê esse livro foi escrito, por quem foi escrito. E essa palavra, o Senhor colocou no meu coração logo depois da Páscoa, tem um determinado tempo. E quando eu comecei a pensar, eu disse, eu vou compartilhar isso com a igreja quando eu for ministrar, a próxima vez que eu ministrar. E não sei se vocês perceberam, só que eu passei um tempo sem ministrar. Eu acho que a última vez que eu ministrei aqui foi em novembro, parece, setembro. E eu lembro que Miguel nasceu em outubro, final de outubro, e eu estava escalado para ministrar, talvez, final de outubro. E eu falei com o Nando, muda a escala, me dá uma folga aí, porque Miguelzinho vai chegar final de outubro e provavelmente esse final de semana da chácara ele vai estar nascendo e muito provavelmente eu não vou, enfim, vou estar atrapalhado. E Nando disse, tá bom. Só que a gente teve um erro, né, de comunicação e aí Fernando entendeu que eu queria umas férias. E eu fiquei esperando, janeiro, ninguém botou na escala, fevereiro, ninguém botou na escala, março, ninguém botou na escala. Falei, rapaz, eu fiz alguma coisa errada na última vez que eu ministrei. E quando foi em junho, eu acho julho, eu falei, Nando, deixa eu falar uma coisa que está no meu coração. Eu fiz alguma besteira, pode falar, meu irmão. Não, por quê? Porque você não me botou na escala. Mas você me pediu para tirar da escala. Não, mano, mas era só um mês. E essa palavra, hoje eu entendo perfeitamente, porque, embora o Senhor tenha ministrado há um tempo, eu sei que o Senhor quer essa palavra para esse tempo e para esse dia. E por isso que o Senhor me deixou no banco. E eu não vou falar nada de novo, assim, talvez você fale, nossa, mas é uma palavra extraordinária. Sempre é extraordinário porque é a palavra de Deus, mas não é nada que vocês não saibam. Não é nada que eu não saiba. E eu me lembrei muito sobre ministrar essas coisas que, por vezes, nós já conhecemos, quando nós caminhávamos em São Paulo, e eu lembro que Sérgio Sakai ele ministrou uma palavra durante 8 encontros consecutivos, a mesma palavra. Aí ele ministrou lá, a gente só tinha um encontro geral por mês, né? Então ele ministrou lá, sei lá, janeiro, aí fevereiro, a mesma palavra, aí março, a mesma palavra, e aquilo dava uma certa inquietação na igreja. Rapaz, esse japa só tem essa palavra, né? E um irmão corajoso falou para ele, falou, Sérgio, eu tenho percebido que você ministra a mesma palavra há um certo tempo. Você não pretende ministrar outra coisa? E ele, com muita graça, falou para aquele irmão, meu irmão, você tem vivido isso que eu tenho ministrado há 8 meses? E o irmão falou, não. Falou, enquanto você não viver, eu vou continuar ministrando. Né? Então, por vezes, irmãos, a gente precisa ser lembrado das coisas que nós já sabemos. Isso é muito claro, principalmente quando a gente tem filhos. Não é que chega a dar uma canseira na gente, a gente fala as mesmas coisas todos os dias, por muitos anos, não é assim? A gente sempre sai com os meninos de carro e a gente sempre tem que falar, chega lá,
fala com o tio, fala com a tia, dá bom dia ou dá boa noite, pergunta se está tudo bem, se perguntar se está tudo bem, responda que está tudo bem, e a gente desce do carro e a primeira coisa que o menino faz é o quê? Ficar calado. O pessoal, bom dia, Luquinhas, bom dia, Elise. Você lá calado. Meu Deus, eu falei isso o caminho todo, né? E aquelas coisas clássicas que a gente ensina aos nossos filhos. Não deixa a toalha molhada no sofá, não, né? E assim, não precisa nem ser filho, né? Eu me pego minha esposa me falando isso, que minha mãe falou durante quase 30 anos, minha esposa ainda falando para mim. Então, a gente precisa ouvir, irmãos, as coisas que a gente já sabe. Uma das maiores provas disso é o fato da ceia do Senhor ter sido instituída. Olha aí, o Senhor sabia que se a ceia do Senhor não fosse instituída, nós correríamos o risco de esquecermos o sacrifício de Jesus. E a ceia do Senhor, lá, né, a palavra está registrada para não esquecermos do sacrifício do Senhor. Nós fazemos isso até que Ele venha. Então, a gente precisa ser constantemente lembrado. Então, como eu falei para vocês, eu gostaria de compartilhar sobre a carta de Gálatas. Essa carta não é escrita para uma igreja específica, mas ela é escrita para um grupo de igrejas na região da Galácia. Então, é basicamente como se essa carta fosse escrita assim, para as igrejas em Pernambuco. Não necessariamente para a igreja em Olinda ou em Recife, mas diversas igrejas que elas começaram a compartilhar de um comportamento muito semelhante. E essa carta ela é escrita, então, por Paulo. Paulo era um apóstolo de Cristo. E antes de se tornar apóstolo, ele era um judeu convicto, que cumpria todas as leis do judaísmo. Ele era muito aplicado naquilo que ele acreditava. Paulo ele perseguia cristãos. A Bíblia fala que ele estava, inclusive, presente na morte de Estevão. E, além de perseguir os cristãos, não era só perseguir, mas Paulo ele se orgulhava em fazer isso. Ele se orgulhava em dizer que estava cumprindo a vontade de Deus fazendo isso. Paulo ele não é contemporâneo de Jesus. Ele não conviveu diretamente com Jesus. E, cerca do ano 33, depois de Cristo, Paulo ele está a caminho de Damasco e ele pretende, naquela ida, prender alguns cristãos. E ele tem um encontro pessoal com Jesus. Ele ouve, Jesus fala com ele de maneira audível e questiona Paulo, né? Saulo, ainda se chamava Saulo, 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 por que me persegues? Então, Saulo ali, né, depois vai se tornar Paulo, é a mesma pessoa. Ele tem um encontro com Jesus, ele é batizado e ele tem um chamado para pregar agora para os não-judeus, que é o que a Bíblia chama de gentios. Então, Paulo ele se torna o maior missionário do Novo Testamento, né, um grande evangelista, de maneira muito rápida. Então, assim, os estudiosos dizem que provavelmente essa conversão de Paulo acontece no ano 33 depois de Cristo e no ano 35 Paulo já faz a sua primeira viagem missionária com Barnabé. E essa primeira viagem missionária é exatamente para a região da Galácia. Ele vai visitar ali algumas cidades como Derbe, Listra, Antioquia de Pisídia, Icônio. Essas cidades elas formam a região que nós chamamos de Galácia. E essa carta ela é escrita 14 anos após essa primeira ida de Paulo. Quando Paulo vai lá, por volta do ano 35, me parece que ele funda as igrejas. Aquela região ela não parece não ter igreja estabelecida ainda. Então, Paulo começa esse trabalho ali na região da Galácia. E, depois que ele volta para Antioquia, ele saiu da Antioquia, alguns problemas surgem, não imediatamente, mas, ao longo dos anos, vão surgindo problemas que culminam em 14 anos depois da saída de Paulo, ele escrever essa carta. E quais eram esses problemas que aconteciam? Alguns cristãos não judeus, né, esses gentios, eles se convertiam e eles estavam sendo orientados, quase que obrigados pelos judeus, a se converterem inicialmente ao judaísmo, para depois ao cristianismo, com a cultura, com os valores. Então, eles precisavam se circuncidar, eles precisavam ter um modo de comer e um tipo de alimentação específica para comer. Então, isso começa a gerar na igreja ali na região da Galácia uma doutrina que dizia que apenas o sacrifício de Cristo na cruz ele não era suficiente para salvar aquele povo, que era preciso fazer algo mais para que eles fossem salvos. Ou seja, era preciso eles mudarem a cultura, eles adotarem algumas práticas para que eles fossem salvos. Naquela época, esse algo mais era que os gregos, né, os gentios, os não-judeus, eles começassem a obedecer às regras, às leis do judaísmo, as leis cerimoniais, a maneira como deveriam comer, o que deveriam comer. Diziam que, se eles não cumprissem aquelas regras, isso comprometeria, então, a salvação deles. Que apenas o sacrifício de Jesus
Não era suficiente. Então, o apóstolo Paulo, ciente dessa situação que estava acontecendo, ele vai escrever, então, essa carta. Tá? Isso provavelmente acontece um pouco antes daquele... Obrigado, meu irmão. Tá bom. Eu tenho um aqui, viu, meu irmão? Mas eu vou aceitar. Obrigado, William. É que estava escondido aqui, entendeu, William? Valeu, de qualquer forma. Muito obrigado. Então, eles decidiram, né, houve um concílio, a gente vê ali no livro de Atos, não sei se os irmãos estão lembrados, mas, enfim, existe um concílio onde Paulo, inclusive, vai até Jerusalém, porque esse problema era crônico, não acontecia só na região da Galácia, não, mas tinha muito problema dos judeus, né, quererem converter as pessoas ao judaísmo, é como quase que o judaísmo era uma ponte para o cristianismo. Então, existe um concílio ali que acontece e está registrado no livro de Atos, e, de fato, eles reconhecem que a graça de Deus basta para nos salvar, que o sacrifício de Jesus era suficiente, que não era necessário fazer algo mais para que Deus voltasse a atenção para aquele povo, ou para que Deus salvasse aquele povo, porque o sacrifício já havia sido feito. Inclusive, Paulo chega a chamar de maldito aqueles que estão introduzindo esse conhecimento no meio da igreja. No livro de Gálatas, ele deixa claro que era maldito aqueles que estavam pregando isso. E talvez a gente possa pensar, como aplicar isso para os nossos dias? Será que, de fato, a gente vive essa religiosidade no nosso meio, de impor, muitas vezes, algumas práticas para alguns irmãos, que dizem respeito até à salvação, né? E, por vezes, a gente pode pensar que não, porque nós não temos uma placa, nós não somos uma denominação, e talvez isso seja um engano, porque a religiosidade ela não está numa placa. A religiosidade pode estar no nosso coração, nas nossas práticas e no nosso pensamento. Então, essa carta ela é dirigida a crentes, a cristãos. Ela não foi escrita para quem não é convertido. Então, ela foi escrita para pessoas já convertidas, dizendo que é necessário que vivamos o verdadeiro evangelho para desfrutarmos da verdadeira liberdade. Alguns estudiosos dizem, inclusive, que essa carta de Gálatas é a carta da liberdade. É isso que Paulo escreve. E a verdadeira liberdade ela vem quando nós cremos no evangelho da graça de Deus. E não no evangelho de que eu preciso algo mais, ou que a salvação está em mim e não no Senhor. Então, no capítulo 1 desse livro, né, dessa carta de Gálatas, diferente do que a gente vê em outras cartas, onde Paulo sempre começa de maneira muito amorosa, tenho orado por vocês, né, eu tenho sofrido por vocês, né, quase tenho sentido até dores de parto por vocês. Diferente do que Paulo faz a outras igrejas, Paulo ele começa escrevendo essa carta com um tom meio irado, assim, de exortação. Eu brinquei a semana passada, semana retrasada, eu acho, estava no intervalo bíblico na universidade, e eu estava falando um pouco já daquilo que o Senhor estava ministrando no meu coração, fiz um recorte. E na universidade, né, eu tenho uma outra linguagem, e eu falei assim, aqui Paulo entra com os 2 pés na porta, né, contra a igreja Galácia. Então, Paulo ele é muito enfático, ele começa já falando, inclusive chamando de malditos, no meio de vocês tem malditos, ensinando coisas que não deveriam ser ensinadas. E antes mesmo que alguém pudesse falar ou levantar uma hipótese do tipo, Paulo, quem é você para falar isso? Porque existia também, num contexto onde aqueles apóstolos, Pedro, lá os outros apóstolos que eram contemporâneos de Jesus, eles eram apóstolos de verdade, e que Paulo não. Paulo nem tinha conhecido Jesus, nem conviveu com ele, então existia, nos bastidores, uma certa pressão sobre Paulo. E Paulo, sabendo disso, ele começa com esse tom de exortação na carta, e ele já começa falando quem ele é. Ou seja, antes que a igreja levantasse, tipo, Paulo, quem você pensa que é para falar assim com a gente? Paulo ele começa, né, falando que ele é um apóstolo de Jesus, né, que ele era alguém que foi escolhido por Jesus, diretamente por Jesus. Ele foi chamado por Jesus. Então, no primeiro momento desse capítulo 1, nesse Gálatas capítulo 1, Paulo ele está bem indignado, porque os discípulos, né, que ele fez lá 14 anos atrás estavam se desviando daquilo que ele ensinou lá inicialmente. Líderes que ele chega a chamar de maldito. Irmãos, eu fico bem impressionado com essa postura de Paulo, porque, assim, a grosso modo, a gente pode olhar, poxa, isso era uma besteira. Por que Paulo está tão indignado assim? Às vezes é só para o cara circuncidar, vai lá, circuncida, para manter a paz com todos. A gente tem essa tendência, né? Ah, sei lá, tem que comer alface. Ah, vai lá e come alface, para manter a paz com todos. Só que essa sutileza com que isso foi introduzido, que precisava de algumas práticas, na verdade, estava se levantando uma doutrina que a salvação não estava em Jesus, mas está em mim.
Ou seja, se eu me circuncidar, se eu seguir algumas leis e se eu seguir determinados dogmas, isso vai garantir a minha salvação. E, de maneira muito sutil, isso tira completamente a salvação das mãos de Jesus. Entende? Estava falando esses dias na universidade com uma pessoa e ela, falando, eu sou cristã, eu sou espírita. E aí eu falei para ela, eu tenho muita dificuldade de entender esse termo, sou cristã espírita, porque o cristianismo e o espiritismo, eles conflitam, eles são diametralmente opostos. Porque o espiritismo, ele prega que se eu for uma boa pessoa, e se eu arrecadar alimentos no sinal e tal, isso vai me fazer ser uma pessoa melhor, e eu vou reencarnar, e eu vou vir numa versão melhor, e eu vou vir numa versão melhor, até que eu vou me transformar num ser de luz. Isso está centrado em mim. Eu preciso de Jesus para ser salvo dentro do espiritismo? Não, não preciso de Jesus. É só ir fazendo coisas boas, coisas boas, coisas boas, aí vou melhorando, e coisas boas e melhor, e coisas boas e melhor, até que eu vou chegar à perfeição. Então, o cristianismo, ele diz respeito a uma pessoa, Cristo. Então, a salvação e tudo que nós vivemos está centrado numa pessoa. E essa pessoa não sou eu, nem é você. Essa pessoa é Cristo. E eu estava falando para ela, eu disse, é quase que eu vejo muito isso na universidade, no Instagram, assim, feminista cristã sagitário. Eu disse, vixe, meu Deus. Vocês já viram isso? Tipo, cristã, feminista, peixes, alguma coisa assim, aquários, tipo, sagitário. Essa pessoa tem um erro conceitual, entende? Então, eu fico bem impressionado quando Paulo tem essa postura, porque, embora pareça ser uma bobeira, uma besteira, eu vejo o cuidado de Paulo em manter o evangelho do reino, o evangelho que era pregado, e não permitir que esse pequeno desvio, Paulo sabia que esse pequeno desvio, isso chegaria a uma coisa monstruosa. A ideia de que é necessário fazer determinadas coisas para ser salvo faz com que a salvação esteja centrada em mim mesmo. E, na maioria das vezes, nós não conseguimos ser salvos por nós mesmos. Isso vai gerar uma frustração. E se eu tenho a falsa ideia que eu consigo viver bem, isso gera em mim uma pessoa religiosa. Que eu começo a pensar e me ver acima dos outros. Eu falo, se eu conseguir, por que Fernando não consegue? Ele é fraco. Eu consegui, ele tem que conseguir também. Então, isso trazia ali, naquele momento, uma confusão tão grande a ponto de Paulo dizer que, realmente, quem pensava dessa maneira era maldito. E Paulo tinha autoridade para fazer isso, que, de fato, ele era um apóstolo. Então, isso significava que ele tinha autoridade do próprio Jesus. Ele era um porta-voz de Cristo. A gente vai ver isso no livro de Atos, falando que a igreja primitiva ela seguia aquilo que os apóstolos falavam, seguia fielmente as palavras dos apóstolos, porque, de fato, eles entendiam que um apóstolo era alguém enviado por Cristo. Então, Paulo aqui se posiciona dizendo, olha, vocês estão errados, não foi isso que eu ensinei para vocês. Então, Paulo ele começa essa carta de maneira um pouco irada. E qual era o evangelho que Paulo pregava e os discípulos anunciavam? Vamos ver os versículos 4 e 5 desse capítulo 1 de Gálatas. Paulo ele faz um resumo do que seria esse evangelho, de quem é Jesus. E nessa carta, Paulo vai tratar também de quem nós somos. Então, Gálatas 1, versículo 4 e versículo 5, diz assim, ele está falando de Jesus, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desraigar desse mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, e a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então, quando Paulo começa essa carta, ele começa falando quem é Jesus. Ele começa a centralizar a salvação na pessoa de Jesus, mas também ele vai falar sobre nós, que nós somos incapazes, nós somos corruptos, que não temos condições de salvar a nós mesmos, que nós nos desviamos de Deus, odiamos a Deus, nós queremos ser Deus de nós mesmos, não queremos autoridade nenhuma sobre as nossas vidas, nós queremos dar conta de tudo, absolutamente tudo sozinhos. Era isso que a igreja ali em Galácia vivia, que de muitos de nós vivemos até hoje. Já o Evangelho anuncia o que Jesus fez por nós. Por graça, ele pagou o nosso pecado, ele derramou o seu sangue e ele nos justificou. Eu estava explicando para os meninos, sexta-feira, antes de começar a aula, lá na comunidade, e aí eu falei sobre justificação. E eu estava falando para eles, vocês sabem o que é justificação? Justificação é a gente ir na pizzaria, eu pedi uma pizza, papai pediu uma pizza, a gente comer aquela pizza deliciosa, e no final o papai descobre que está sem a carteira. Esqueceu a carteira, não tem dinheiro, não tem cartão. Aí até surgiu, faz um Pix. O celular descarregou. Não tem como pagar. Disse, não tem como pagar. E uma pessoa na mesa ao lado está ouvindo a história, não comeu da nossa pizza, não usufruiu daquilo que nós
nos deliciamos, ele fala, eu vou pagar a conta, tá pago, pode ir embora. Então, pagou a conta por mim e nem usufruiu da minha pizza. E isso era a maneira mais didática de explicar para eles, isso é o que Jesus fez por nós. Ele decidiu pagar a conta quando nós não tínhamos condições de pagar. E ele não merecia pagar essa conta, né? Ele não comeu da nossa pizza, ele não pecou como nós pecamos. O Evangelho anuncia o que Jesus fez por nós, derramou seu sangue, nos justificou, e Deus aceita esse sacrifício de Jesus na cruz. E agora que nós fomos reconciliados com Cristo pela graça, simplesmente porque Ele nos ama, não é porque nós merecemos, não é pelo que nós fazemos. Não é sobre mim, mas é sobre Ele. Não há nada, por mais que eu me esforce, não há nada que eu faça para que Ele me ame mais. Quando acreditamos que determinados comportamentos nos faz ser mais abençoados, no sentido de conseguirmos o favor de Deus para a salvação, pela força do nosso próprio braço, nós invertemos a relação e a glória que deve ser de Deus passa a ser minha. Eu começo a acreditar que na força do meu braço eu consigo, então que eu sou forte. A gente começa a se olhar, irmãos, quando a gente consegue, ou a gente acha que consegue, e se vê, esse ano eu fui bonzinho, ou eu faço determinadas coisas que me garantem um certo conforto de bom filho. E a gente começa a olhar para Deus quase como um Papai Noel, no conto infantil, que é meu filho, né? No imaginário do mundo, né, geral. Não que aconteça na igreja. Meu filho, se você se comportar, se você tirar boas notas na escola, se você for bem, no final do ano, Papai Noel vai te dar um presente. Isso parece bobagem, mas no nosso imaginário comum isso é muito certo. Isso é muito vivo. Quando a gente vai proclamar, quando a gente vai evangelizar, não é incomum, isso já aconteceu comigo, certamente, com os irmãos, e a gente pergunta para alguém na rua assim, o que é que você acha que deve fazer para ser salvo? E, de maneira geral, as pessoas vão perguntar, não, fazer o bem, né, ter bons comportamentos, ser uma boa pessoa. Então, de maneira geral, não era só a Igreja da Galácia que acreditava nisso, mas nós, como sociedade, pensamos que a salvação está centrada em nós. Então, se eu for bom, se eu tiver bons comportamentos, se eu fizer o bem, isso vai me garantir a salvação. Nesse capítulo 1 ainda de Gálatas, aí um pouco mais para frente, a partir do versículo 10, nós vamos encontrar o testemunho de Paulo de conversão, né? Ele conta não para chamar a atenção, mas ele utiliza para refutar a ideia de outro evangelho que estava sendo pregado, mostrando que, de fato, a salvação é por graça. Ele refutou esse evangelho falso de diferentes maneiras. Ele chegou ao evangelho não por raciocínio ou por conhecimento. Paulo era uma pessoa absolutamente instruída. A Bíblia diz que ele teve como tutor Gamaliel. Gamaliel era neto de Hilel, e Hilel foi o fundador da primeira escola de retórica do século I em Jerusalém. Então, ele era uma pessoa muito instruída, teve acesso a bons estudos, mas ele escreve exatamente por esse motivo, falando, não foi pelo meu conhecimento, não foi pelo muito conhecimento, não foi pelo cumprimento da lei, porque eu era bem zeloso no cumprimento da lei. Eu fui salvo porque Jesus se revelou a mim. E é isso que ele vai escrevendo nessa carta. Ele não chegou ao evangelho porque ele estudou o evangelho, ele se esforçava para destruir a igreja. Ou seja, ele estava totalmente no outro lado. Ele chegou ao evangelho porque Jesus o alcançou. Ele chegou pelo próprio Jesus e não por influência do conhecimento. A gente tem muito que aprender nessa carta de Gálatas, porque ela trata muito da graça de Deus e como essa graça é surpreendente e como ela nos basta. No versículo 14, aí no capítulo 1 de Gálatas, Paulo vai falar sobre esse zelo que ele tinha. Ele era muito zeloso. Ele fala, na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Então, Paulo era extremamente zeloso, ele fala isso, né? Ele escreve essa carta porque esse zelo dele e a maneira como ele obedecia às leis, ele percebe que não foi suficiente para salvá-lo, enquanto ele não conheceu a pessoa de Jesus. Em outras palavras, Paulo está dizendo que enquanto ele obedecia essas leis, apenas ele se tornava mais escravo daquilo. Ele percebia que estava sendo escravizado por tudo aquilo em nome da lei, e ele perseguia cristãos, e ele matava cristãos. E depois ele descobre que ele estava perseguindo o próprio Cristo. Porque quando Jesus encontra com ele, Jesus pergunta a ele, Paulo, Paulo, por que me persegues? E ali ele se dá conta que tudo aquilo que ele fazia, ele estava perseguindo a própria pessoa de Jesus. Paulo fala, eu fui salvo porque Jesus me alcançou. Quando nós alcançamos o evangelho do reino genuíno, nós perdemos o interesse em agradar as pessoas, no sentido de cumprir as leis. Eu preciso fazer tudo certinho, porque meu pastor precisa olhar para mim, o meu líder, né, o meu discipulador. A gente perde esse interesse quando a gente alcança esse evangelho genuíno. Paulo vai dizer que é impossível servir a Jesus se estivermos presos à necessidade de sermos reconhecidos pelas pessoas. A gente vai obedecer às leis depois por amor a Cristo, porque a gente quer ser como Ele, e a gente percebe que Ele
cumpriu toda a lei. Quando nós entendemos o nosso valor em Jesus, isso nos liberta de uma validação externa dessa preocupação. A gente vai ver aqui, inclusive, um episódio que acontece com Pedro, que o fato de cumprir essas leis do judaísmo era muito mais preocupado com o que as pessoas iam olhar, iam falar deles mesmos. Nós não obedecemos às leis e regras para ficarmos bem na fita, mas porque amamos a Jesus e reconhecemos que os seus mandamentos não são pesados. No versículo 15, é interessante que Paulo diz que desde o ventre da sua mãe ele foi separado. E mesmo Paulo sendo tão ruim, né, antes da sua conversão, fazendo tanto mal, ele diz que Deus esteve no controle da sua vida. Isso parece até ser meio contraditório, como que Deus está no controle, né, da vida de alguém e permite que alguém faça tanta maldade contra o próprio Cristo, contra a própria igreja. Isso Paulo descobre, ele vai escrever lá nos Romanos, né, que todas as coisas, Deus faz todas as coisas juntamente cooperarem para o bem daqueles que amam a Deus, e são todas as coisas mesmo, boas e ruins. Isso diz respeito à soberania de Deus sobre toda a história. E é interessante Deus permitir que Paulo tivesse esse tipo de comportamento, porque agora Paulo tem muito mais propriedade para falar, né? Em outras palavras, é como Paulo falasse, gente, a questão de obedecer às leis para a salvação é furada, porque se assim fosse, eu seria o mais salvo entre vocês, porque eu obedeci todas essas leis e elas não foram suficientes para me salvar, a menos que eu conhecesse a Jesus. E aí Paulo tem tanta propriedade que dos 27 livros, né, do Novo Testamento, 13 livros, 13 cartas são de autoria de Paulo. Então, de fato, Paulo era alguém que se encheu de Jesus, do seu Espírito Santo, né, e tinha propriedade para ministrar sobre diferentes igrejas ali, né, em diferentes locais. Uma outra coisa que podemos entender com o testemunho de Paulo, ele usa o seu testemunho para a glória de Deus. Ele vai narrando quem ele era antes de conhecer Jesus e ele faz tudo isso convergir para a glória de Deus. Né? Nós corremos o risco de, ao contarmos um testemunho nosso, nós voltarmos a glória para nós mesmos. Né? E aí, o nosso testemunho ele nunca deve ser para nos tornar interessante, mas para mostrar o quão miseráveis éramos antes de Jesus e o quanto ele fez por nós, o seu poder e a sua graça. Né? Tem testemunhos de pessoas que parecem se gloriar, né, daquilo que elas eram. A gente brinca até, diz que isso é um testemunho. Né? A pessoa fala com certo orgulho de quem ela era. A gente deve falar, na verdade, com vergonha de quem éramos. Né? E com orgulho daquilo que Deus fez em nós. Tudo é Ele. Temos que testemunhar que nada do que fizemos no passado foi suficiente para alcançarmos o Senhor, a não ser por Ele mesmo. E é isso que Paulo testemunha. Ele testemunha que nada do que ele fez, do zelo que ele tinha, e por isso que ele vai falando quem ele era. Oh, eu era zeloso, eu obedecia a todas as leis, mas nada disso foi suficiente para que eu encontrasse a salvação. Então, esse primeiro capítulo, Paulo basicamente vai falar isso, quem é a pessoa de Jesus, que a salvação está centrada nele, e quem era Paulo, e o que Jesus foi capaz de fazer na vida de Paulo. E aí, a gente, caminhando nessa carta, indo para o capítulo 2, a igreja aqui na Galácia ela está prestes a sofrer sua primeira divisão. Né? Paulo continua escrevendo num estilo, né, narrando meio autobiográfico, contando a história da sua conversão, e ele fala, né, ele vai narrar muito do que a gente vê no livro de Atos, que ele foi a Jerusalém para conhecer Pedro, e aí no começo do capítulo 2, ele fala que depois de 14 anos ele volta a Jerusalém. Nessa segunda ida, e, além de Barnabé, que ele levou na sua primeira viagem, ele leva Tito, né, para resolver um problema, um assunto que envolvia aí o judaísmo. Veio como a religiosidade sempre nos atrapalhou em toda a história da igreja e nos atrapalha até hoje. Né? Então, eles vão ali para conversar com os apóstolos em Jerusalém e Paulo se apresenta com certo temor. Assim. Paulo sabia quem ele era, Jesus, né? Ele sabia que o que ele estava pregando não era errado, mas ele tinha medo, um certo receio de que aquilo não fosse aceito pelos apóstolos que estavam ali em Jerusalém e que isso trouxesse uma divisão. Eu vejo que Paulo ele tem uma preocupação muito grande com a quebra da unidade da igreja. Então, esse zelo que ele tinha dentro do judaísmo, ele traz, né, ele convertido agora ao cristianismo, ele traz para o cristianismo, ele tem um zelo de não permitir que a igreja se divida. E eu comecei a pensar nisso quando eu li aqui, por vezes, eu me pego nisso, assim, às vezes tem uns desvios dentro da igreja que a gente julga como pequeno. A gente fala assim, não, deixa o Espírito Santo agir, vamos esperar, vamos dar tempo ao tempo. Irmãos, a gente precisa de muita graça do Senhor e dependência do Espírito Santo para saber quando agir e que maneira agir, porque esses pequenos desvios, eles trazem, às vezes, uma divisão imensa para a igreja. Muitos de nós já vivemos isso, né? Não vale a pena nem comentar. Então, existiam ali, ele vai para Jerusalém, existiam judeus que acreditavam
que os não-judeus deveriam, antes de se converter ao cristianismo, de fato, mudar o seu estilo de vida, né, para o judaísmo. E aí, é uma bênção, assim, essa conversa, né, uma conversa muito boa. No final, Paulo vai falar isso, que foi aceito a doutrina dele, que, de fato, não deveria haver isso, e só uma coisa lhe foi pedido, que foi que ele cuidasse dos pobres, né, aqueles discípulos ali. A gente percebe no capítulo 2, os versículos 4 e 5, Paulo vai falar disso, que a liberdade que a igreja tinha ali na Galácia estava em risco. Fala assim, capítulo 2, versículo 4 e 5. E isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Então, ele vai falar desses falsos irmãos que entraram ali e eles comprometeram a liberdade que a igreja tinha em Jesus Cristo. Paulo deixa muito claro isso, que essa liberdade estava em Jesus. Não era que pelo fato de Paulo ser judeu, agora ele não queria mais obedecer às leis, abandonar as leis, não é isso. Mas Paulo pregava que o fato de você obedecer simplesmente às leis não garantia a salvação. E se assim fosse, irmãos, muitos de nós não seríamos salvos. Se você parar agora e você refletir, você olhar os mandamentos, você olhar os 10 mandamentos, será que não tem 1 ou 2 ou 3 ou mais, onde eu e você temos falhados? E se a nossa salvação dependesse do cumprimento desses 10 mandamentos, ai de nós para sermos salvos. Glória a Deus que cumpriu toda a lei. Jesus cumpriu toda a lei, e na cruz do Calvário ele nos deu justificação. Por isso que hoje o desejo do nosso coração é ser como ele em tudo, né, cumprirmos a lei. Não para sermos salvos, mas uma vez salvos e justificados, cumprirmos a lei para agradarmos a Jesus. O que Paulo fala aqui é que nós corremos o risco de nos tornarmos escravos das nossas próprias leis. Eu preciso fazer mais coisas para que Deus me ame, eu preciso fazer mais coisas para que Deus me aceite. E esse é um dos motivos pelos quais temos tantas divisões no meio da igreja, porque cada um, na sua localidade, por vezes quer criar suas próprias leis. O que nós aprendemos aqui, nesse capítulo, é que a igreja não deve se dividir, perder a unidade por divergências culturais ou comportamentais. Por isso que a gente tem que ter o coração muito no Senhor, para preservar essa unidade no Senhor, né? E, de fato, a gente vai ter divergências, às vezes, com alguns hábitos, alguns costumes, mesmo que a gente não esteja, né, submetidos à lei do judaísmo, mas o nosso coração, irmãos, naturalmente, ele é craque em criar leis. E aí, naturalmente, a gente vai obedecendo algumas coisas que às vezes a gente não sabe nem porque obedece aquilo, e a gente começa a perceber que é o nosso próprio coração, né, que coloca uma lei. Quando a gente vê as pessoas não obedecendo aquelas leis que nós mesmos criamos, nós nos sentimos superiores, e muitas vezes a gente não consegue nem obedecer às leis, às expectativas que nós temos a nós mesmos, e a gente fica frustrado. A gente cria expectativas sobre nós mesmos, a gente não consegue alcançar, e a gente se frustra, e a gente julga os outros também por achar que eles são inferiores a nós. Paulo, nesse capítulo 2, vai falar sobre Pedro, né? Pedro, isso também está descrito no livro de Atos. Pedro, ele começa a andar com os gentios, né, os não-judeus, mas, em determinado momento, ele começa a ser pressionado pelos judeus. Por que ele está andando com os gentios? E ele começa a tirar o corpo fora, assim. Pedro, ele começa a deixar de andar com aquele povo, né? E aí ele tem aquela visão que está lá no livro de Atos. Ele vê, né, um manto, um lençol, as 4 pontas, vê os animais que ele julga ser impuro, e a voz de Deus para que ele coma, né? E ele fala, não vou comer isso aí, é impuro. E aí Deus fala, como que ele pode determinar que algo é impuro se o Senhor mesmo, né, já santificou? O que a gente vê de fato, aqui, o que Pedro vivia era um legalismo. O evangelho tem que ser do meu jeito. E quando a gente é legalista, isso sempre traz consequências muito negativas para a igreja. Eu sempre estou julgando as pessoas e me achando superiores a elas, e, ao mesmo tempo, eu me sinto frustrado porque nem eu consigo cumprir todas as leis. O legalismo ele é excludente, né? Corremos o risco de cometermos isso que Pedro fez. Temos uma tendência forte, irmãos. A gente precisa sondar o nosso coração constantemente, de acharmos que nós somos melhores que os outros, que a nossa forma de cultuar, de crer, de viver é a melhor. E isso só nos divide. Na prática, nós temos muita dificuldade de vivermos a unidade. Essa é a verdade. Embora sejamos muito ministrados sobre isso, nós sabemos na teoria, mas na prática a gente tem muita dificuldade de viver a unidade. Precisamos tomar cuidado para não errarmos como Pedro, de, na prática, não conseguirmos comer e sentar ao lado das pessoas que pensam diferente de nós. Pois, de fato, sem Jesus, todos são iguais.
condenados, perdidos, longe de Deus. Mas em Cristo, que a palavra fala que aqueles que estão em Cristo, todos nós somos justificados. Então não há diferença entre nós e outros grupos que se reúnem por aí, seja com placa ou sem placa, se de fato aquelas pessoas foram justificadas. Então, em Cristo, aqueles que estão em Cristo, todos nós somos justificados. Não há diferença entre nós. Embora tenhamos diferença na maneira prática de vivenciar a igreja, mas em Cristo somos um. A resposta de Paulo para Pedro é bem surpreendente e maravilhosa até. A gente precisa muito aprender com Paulo a exortar os nossos irmãos. Ao invés de acusar Pedro, porque Paulo, né, percebe a furada que Pedro estava entrando, mas Paulo apresenta o Evangelho, mostrando que, sem o sacrifício de Jesus, somos todos impuros, que não faz sentido eu me achar mais puro que meu irmão se eu estou fora de Jesus, né, pelos meus sacrifícios pessoais. Então, Paulo mostra para Pedro ali o verdadeiro Evangelho. Né? Pedro, você não precisa dessa postura para ganhar reconhecimento das outras pessoas. Você foi reconhecido por Deus e isso basta. Né? Isso está descrito aí no capítulo 2 do livro de Gálatas. Aqui Paulo ensina sobre a justificação pela fé. Ele nos ensina que todos nós, por definição, somos impuros e inimigos de Deus. Por nós mesmos é impossível nos tornar justos e só por uma pessoa, e essa pessoa é Jesus. Não pela lei. Pela lei nós não somos capazes de cumpri-la totalmente, por mais que nos esforcemos para isso. Apenas Jesus cumpriu toda a lei e nos justificou. Paulo entendeu bem isso, que ele afirmou, não sou mais eu quem vivo, mas Cristo é quem vive em mim, ou seja, Jesus já cumpriu toda a lei no meu lugar. E quando Deus olha para mim, ele vê a vida de Cristo, que Cristo cumpriu toda a lei. E essa é a verdadeira liberdade. É isso que está descrito na carta aos Gálatas. Se hoje eu vivo de maneira justa, não é porque eu sou muito forte e obediente a toda a lei, não está em mim. É simplesmente porque Jesus já cumpriu por mim toda a lei e já me tornou justo. E por isso não há diferença, é o que Paulo vai falar, entre grego, entre judeu, brasileiro, chinês. Não, todos nós fomos justificados por Cristo. E glória a Deus por isso. E aí no capítulo 3, Paulo vai escrever como o crente deve viver então, porque até agora é muito cômodo para a gente, não é não? Por mais que você se esforce, você não vai alcançar a salvação está em Jesus. Aí você fala, beleza, não precisa fazer nada, Jesus. Por mais que você se esforce, não tem como você se tornar justo. Você foi justificado por Jesus. Beleza, Jesus. A gente vai perceber que o processo de santificação também é algo que vem do Senhor para nós, através do seu Espírito Santo. E aí isso pode nos deixar numa vida muito cômoda. Não há nada que eu faça que mude o amor do Senhor por mim. E que existe essa doutrina, vocês sabem muito bem. Então, conheço algumas pessoas que falam, não, eu sou salvo, a salvação é um dom, os dons de Deus são irrevogáveis, ele não toma, e Deus determinou quem ele salva. E eu tenho no meu coração que eu estou nesse grupo aí da salvação. Então, eu posso viver minha vida da maneira que eu quero, porque isso não muda o que Deus pensa sobre mim. Não é bem assim. Então, Paulo, já sabendo que isso surgiria, na própria carta ele diz, ele vai falar, ele diz, estou falando da liberdade, está tudo muito bom. Mas não vamos usar dessa liberdade para libertinagem, não, tá certo? E aí ele vai dar uma prensa na galera. Como o crente deve viver? Há uma lista de regras do que fazer para crescer espiritualmente. Isso depende exclusivamente de mim ou exclusivamente de Deus? Paulo diz aos Gálatas, no capítulo 3, versículo 3, que se eles pensarem assim, eles são insensatos. Olha o que ele fala. Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. Então ele fala, se você ficar pensando que é só para ficar aí na carne, vivendo sua vida, né, de boa, achando que você não tem nenhuma participação nesse processo, você é um nécio, você é um insensato. Se dependesse exclusivamente de nós, irmãos, haveriam santos não salvos. Se esse processo de viver de maneira piedosa, de maneira justa, de maneira sem pecado, se dependesse exclusivamente de nós, nós encontraríamos pessoas no mundo que são santas, mas que não são salvas. Você já conheceu alguma pessoa que você fala assim, rapaz, aquela pessoa vive em santidade. Nunca vi aquela pessoa expressar pecado, só está faltando ser salvo. Não existe isso. Entende? Então não está em nós. Para ensinar sobre essa justificação pela fé, Paulo, que era treinado na retórica, muito inteligente, ele traz para esse cenário aqui no capítulo 3 a figura de Abraão. Ele sabe que falar de Abraão, que era considerado o pai dos judeus, tinha um impacto muito maior do que falar até mesmo do próprio Cristo aqui, nesse cenário. Então, ele vai falando, ele traz
algo que aconteceu lá no capítulo 15 de Gênesis, que é uma promessa que Deus fez a Abraão. Deus faz uma promessa a Abraão, e ele creu, e Paulo vai falar que porque ele creu, isso foi lhe imputado justiça, foi atribuído justiça, porque ele creu, né, não pela lei, não existia a lei ainda, a lei foi dada 430 anos depois, né, a Moisés. E Paulo diz que Abraão ele foi considerado justo diante de Deus, não pelas coisas que ele fez, simplesmente porque ele creu na promessa. O que Paulo ele quer ensinar aqui é que olhemos para Deus e creamos na promessa do Evangelho para a nossa salvação em Cristo, não pelo que nós fazemos, não é pela lei, mas, de fato, pela fé. No versículo 10 desse capítulo 3 de Gálatas, fala: todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Paulo diz que aqueles que vivem debaixo da lei, ou nos seus próprios esforços, eles estão embaixo de maldição. E talvez você, assim como eu, durante um bom tempo da minha vida, eu tentei lutar contra os pecados na força do meu braço, então eu vou conseguir. E aquilo, de fato, parece que me trazia uma maldição. Assim, você, né, não sai daquele ciclo, né, você fica naquele negócio que não tem fim. E esse é o motivo pelos quais muitos desistem da caminhada. Rapaz, eu não consigo, isso não é para mim, o evangelho é inacessível, não é para todos. E aí aí vai misturando as coisas, né? De fato, é uma eleição de Deus, Deus não me escolheu, esse negócio não é para mim, eu não consigo viver em santidade e eu vou pular fora. Se a gente pensa que tudo o que acontece conosco é por nossos esforços, nós somos malditos, é o que Paulo diz, por não atribuirmos isso ao sacrifício de Jesus. Esses primeiros versículos do capítulo 3 nos mostram que a nossa caminhada depende daquilo que Jesus já fez na cruz. É pura graça de Deus. Se a gente continua nesse capítulo 3, um pouco mais para frente, ele fala que a nossa salvação e aceitação por Deus não depende dos nossos esforços. Ele vai trazer um exemplo sobre um testamento. Paulo ele vai falar que depois que um testamento é ratificado, nada pode ser alterado ou acrescentado. Então é como se um pai muito rico ele tivesse 2 filhos, e um filho se torna também muito rico, o outro pobre, e ele deixa na herança, por uma questão de lógica, fala: vou deixar toda a minha herança para o filho pobre, porque eu tenho um filho que não vai precisar da minha herança porque ele é rico, ele é até mais rico que eu. E aí, quando aquele pai morre, o cenário muda, aquele filho que é muito rico, sei lá, ele perde todos os seus bens e ele fica pobre também. E agora tem uma certa sensação de injustiça, porque ele tem 2 filhos pobres, mas o testamento está escrito que é para dar apenas para o filho que anteriormente ele foi rico. E ele fala, Paulo diz, quando isso acontece, não tem nada que possa fazer. É que quando o testamento é ratificado, nada pode ser alterado ou acrescentado. Isso ele se refere a Abraão, falando, Deus fez uma promessa a Abraão. Então, independente da lei, que vem 430 anos depois, nada muda essa promessa de Deus. E, de fato, essa promessa não deve ser anulada de forma alguma. E aí ele traz isso para a salvação, que, de fato, a salvação em Cristo é uma promessa de Deus para nós. E nada do que eu fizer pode ratificar esse testamento. A lei que veio por Moisés não anula a promessa que Deus havia feito a Abraão. A lei tem outro propósito. Se a lei servisse para a salvação, isso anularia completamente a graça de Deus. Se a nossa salvação viesse pelas leis, era só a gente cumprir as leis e não fazia nenhum sentido a morte de Cristo na cruz. A lei passa a existir por causa da nossa transgressão. A lei ela serve para mostrar o nosso pecado. A lei mostra como estamos distantes de Deus. Ela revela que não somos justos por mais que nos esforcemos. E isso provavelmente Paulo escreve porque ele viveu isso. Ele deve ter se esforçado cumprindo a lei. E ele devia olhar para si mesmo e perceber que algo estava errado na vida dele. Embora ele não expresse isso em palavras, é impossível alguém andar sem Deus, sem Cristo, e não ter, em algum momento da sua vida, essa percepção que algo não está bem na sua vida. A lei tem um propósito, mostrar que precisamos ser resgatados por Cristo. Para entendermos o papel da graça de Deus, primeiro se faz necessário entendermos o quão pecadores somos. Antes de entendermos o sacrifício de Jesus na cruz, precisamos entender o quão condenados éramos. E eu trouxe uma citação aqui de John Stott, que ele fala exatamente sobre essa questão da lei. Ele diz assim: depois de dar a promessa a Abraão, Deus deu a lei a Moisés. Por quê? Tinha que piorar as coisas antes de poder melhorá-las. A lei expôs o pecado, provocou-o, condenou-o. O propósito da lei é erguer a capa de respeitabilidade do homem e revelar como, de fato, ele é por baixo. Pecador, rebelde, culpado, sob julgamento de Deus e impotente para se salvar. Ainda hoje, a lei deve ter permissão para cumprir a tarefa dada por Deus.
Um dos grandes erros da igreja contemporânea é a tendência de amenizar o pecado e o juízo. Nunca devemos contornar a lei e ir diretamente ao Evangelho. Fazer isso é contradizer o plano de Deus na história bíblica. Nenhum homem jamais soube apreciar o Evangelho até que a lei lhe fosse revelada primeiro. Só contra a escuridão do céu noturno, densa como tinta, as estrelas começam a aparecer. E só contra o fundo escuro do pecado e do juízo, o Evangelho reluz. Irmãos, quando nós olhamos para as leis, nós tentamos obedecê-las e nós percebemos que não conseguimos, isso revela o quão miseráveis somos, o quão distante de Deus somos e como dependemos dele para absolutamente tudo. Para que possamos ver a beleza do Evangelho, primeiro precisamos entender quem realmente somos, o quão miseráveis somos e o quanto precisamos ser resgatados. E a lei, ela serve para isso, para nos revelar isso. Para que não reste dúvidas que a salvação não vem pela lei, no final desse capítulo 3 e no começo do capítulo 4, Paulo introduz aqui o conceito de adoção. Isso é muito pertinente, porque ele vai falar sobre a salvação. Olha, a salvação é por Jesus. A justificação também é por ele. O processo como vocês devem caminhar, de santificação, vem dele e ele nos adota. É para que não reste dúvidas que não depende de nós. Você já percebeu que alguém que é adotado, ele não tem o direito de escolha pelos pais. São os pais que escolhem os filhos. Se você quer adotar uma criança, é você que busca. Primeiro nasce no seu coração, como pai, como mãe, o desejo de adotar uma criança. Uma criança, por mais que ela queira sair de um orfanato, por mais que ela queira ser adotada, se isso não partir do pai, nada acontece. Entende? Então, Paulo ele vem falando nessa carta, vem construindo a ideia da salvação, da justificação, da adoção. Se a gente não entende isso, a gente corre o risco de acreditar que Jesus nos resgatou, nos libertou, e agora, para alcançarmos o favor de Deus, nós precisamos lutar com a força dos nossos braços para sermos filhos de Deus. É como se fôssemos livres e soltos no mundo para sermos boas pessoas, influenciar outras pessoas e assim merecermos o favor de Deus. Não foi isso que Deus fez. Ele nos libertou da escravidão do pecado, mas ele nos adotou como filhos. Nos deu uma herança. Jesus compartilhou conosco o que era apenas dele. Isso faz com que, quando Deus nos olha, ele vê Jesus, que cumpriu toda a lei, que é santo e justo. E Paulo vai falar também que, além de tudo isso, Deus envia o seu Espírito. Aí nós podemos clamar, Paizinho. Olha o que fala, capítulo 4, versículo 6. 4:6. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao vosso coração o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. Gente, isso é um privilégio, sermos filhos. Não há nada, de fato, que você e eu façamos para que sejamos filhos. Não adianta a gente se desesperar, porque isso é uma decisão do Pai. O Pai nos resgatou, nos deu vida, nos deu uma herança, nos adotou como filho. Mas ele fala que uma vez que somos filhos, agora ele nos deu o Espírito do seu Filho para habitar dentro de nós. Além de tudo isso, salvação, santificação, filiação. Deixa eu voltar um versículo que eu pulei aqui. Deus nos faz viver em unidade. Capítulo 3, 3:28. Olha que privilégio. De Sarte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Olha que privilégio. Salvo, justificado, santificado, filho adotado, e Deus nos chama para viver em unidade. No capítulo 4, então, Paulo continua tratando sobre a adoção e vai falar sobre lei, né, como um tutor. E eu quero chegar no capítulo 5. Esse texto, esse capítulo 5 de Gálatas, ele vai tratar de uma libertação dos pecados, mas também de uma libertação da religiosidade. Uma vez que vimos, né, que o propósito dessa carta foi combater os falsos mestres que diziam que, para sermos aceitos por Deus, nós precisamos de algo mais, obedecer algumas regras, ou seja, que o sacrifício de Jesus não era suficiente. Vamos ler o comecinho do capítulo 5 de Gálatas. Do verso 1 ao verso 4. Para a liberdade foi que Cristo vos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que, se vos deixar de circuncidar,
Cristo de nada vos aproveitará. De novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. É importante a gente notar que nesse versículo 1 do capítulo 5, Paulo não trata de pecado, mas ele fala sobre se submeter novamente ao peso da escravidão. Qual escravidão? Das leis. Ele vai tratar sobre as leis, ele vai falar sobre circuncisão aqui. Então, ele fala sobre a igreja se permitiu se submeter novamente ao peso da escravidão das leis. No versículo 12, ele fala que se considerarmos que precisamos fazer algo, que no caso aqui era a circuncisão, para ser salvo, nós anulamos o sacrifício de Cristo. Veja, irmãos, que não é uma bobagem cultural. Paulo ele é bem enfático. Se você acreditar nisso, que você precisa se converter ao judaísmo para, de fato, você ser salvo, você está anulando o sacrifício de Cristo. No versículo 4, ele fala que se buscarmos nossa própria justificação, nós nos desligamos da pessoa de Jesus. O moralismo religioso nos escraviza tanto quanto o pecado. Quando vivemos uma religiosidade, nós anulamos o sacrifício de Jesus. Se fosse simplesmente pelo modo de viver, seria muito mais fácil. Jesus teria nos dito: sejam bons, façam boas coisas, obedeçam algumas regras e vocês serão salvos. Seria muito mais fácil, em teoria. Eu vou pegar aqui um conjunto de regras, eu vou obedecer e está tudo certo. Não. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que ele levou sobre si os nossos pecados. Fala que ele pagou o preço. Não é simplesmente ele determinou que fôssemos boas pessoas. Ele tomou o nosso lugar. Versículo 5 aí desse capítulo 5 fala assim: porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Quando se traduz para o português, o que a gente traduz aqui como esperança, se perde o real sentido dessa palavra. Essa palavra que é traduzida por esperança, no grego ela chama eupida. A gente tem a ideia de esperança como achismo. Né? Geralmente, eu espero que amanhã chova. Eu espero semana que vem, se eu estiver bem, eu vou lá e tal. Mas essa palavra no original, no grego, que se traduz como esperança, ela é oposto, ela não é achismo, ela é convicção. Então, seria basicamente como se Paulo estivesse falando assim: porque nós, pelo Espírito, aguardamos com convicção a justiça que provém da fé. Ou seja, Paulo tinha convicção que era por fé. Versículo 6. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Ou seja, ele fala que nem a circuncisão como religião, né, nem a religião, nem a ausência da religião, ou seja, não é pelo que eu faço religião, nem pelo que eu deixo de fazer, a ausência da religião, que isso altera o amor de Deus por mim. A nossa justiça foi conquistada por Jesus na cruz. Essa verdade deveria nos trazer uma paz grande, um equilíbrio, uma convicção de que eu não preciso conquistar o favor de Deus para ser salvo. Pensa se nós precisássemos atrair a atenção de Deus para ser salvo, o que você faria? Ou melhor, será que você estaria salvo pela maneira como você tem vivido? Se fosse por aquilo que você tem feito, você acha que Deus olharia para você e diria: rapaz, esse aqui merece ser salvo, vou salvar. Ai de nós, irmãos. Então, o fato, nesse versículo 6 aqui, fala: porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor, isso deveria nos trazer uma paz, porque é por Jesus. Nós jamais conseguiríamos essa salvação. Mas tudo bem, e aí, quando eu peco, quando eu erro? Porque isso, estou falando tudo que Jesus fez por nós. O que é que eu devo fazer? Me arrepender, confessar e permanecer na caminhada em santidade. Eu não posso usar dessa prerrogativa que Deus já fez tudo por mim e que Ele me ama e que não tem nada do que eu faça que vai mudar o seu amor para viver uma vida deliberadamente no pecado. Né? Eu posso viver do jeito que eu quiser. E é por isso que Paulo, já sabendo que alguns de nós, eu possivelmente pensaria assim, ele já escreve aqui, para deixar bem claro, versículo 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Aqui parece uma contradição, né? Para quem vem lendo a carta, porque a gente lê em capítulos, né? Mas isso era uma carta, né? Então, quem vem lendo a carta, poxa, que legal, né? Jesus já fez tudo, e eu aqui perdendo tempo, querendo cumprir a lei. Olha só que maravilha. Quando chega aqui, que né, foi atribuído o versículo 13, mas não era um versículo, Paulo, vocês precisam cumprir a lei em amor. Parece uma contradição, né? Tipo, eu preciso cumprir a lei, Paulo, ou eu não preciso cumprir a lei? O que é que você está dizendo? Você está me deixando meio confuso. E, de fato, nós não precisamos obedecer aos mandamentos das leis como requisito para ser salvo.
É isso que Paulo vem falando durante toda a carta. Mas agora que nós fomos aceitos, nós somos amados, nós descobrimos o quão maravilhoso Cristo é, agora eu tenho o desejo de obedecer à lei, não por imposição, ou não como requisito para a salvação, mas por amor a Deus mesmo. Quando descobrimos a beleza, a verdade do sacrifício de Jesus Cristo, que mesmo sendo sujos, pecadores, ele decidiu nos amar, nós desejamos obedecer, acertar. Quando percebemos que não merecíamos e agora nós somos justificados, nós desejamos nos parecer com ele, agradá-lo. E olha que lindo esse versículo 16, 5,16. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscências da carne. Paulo vai orientar a igreja sobre as obras da carne, mas também do Espírito. Quando Paulo fala da carne, não é que o povo deveria rejeitar tudo que era mundano, no sentido de se isolar. Isso não dá certo, né? Lá na Idade Média já surgiu esse movimento, e que em alguns lugares existe até hoje, né, o monasticismo, onde as pessoas acreditavam, se eu virar monge, se eu for para uma chácara como essa, me isolar da civilização, está tudo certo. E era um engano, irmãos. Porque você pode viver aqui dentro isolado de todos os irmãos da tecnologia, da televisão, e você pecar. Porque está aqui, ó, a luta, está aqui no coração. Entende? Então, quando Paulo vai falar das obras da carne, não era necessariamente para um isolamento, né? Dos versículos 16 ao 25. Vamos ler, porque... Vou continuar, eu li o 16, né? Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Paulo vai falar, irmãos, aqui sobre idolatria, que a idolatria gera em nós essas obras da carne, que nos separam de Deus. Mas que, glória a Deus, ele já adianta, que dentro de nós cristãos há a ação do Espírito Santo, que coloca em nós o desejo de lutarmos contra o pecado. Uma luta constante, né, dos nossos super desejos por algo que nos afasta de Deus. Não necessariamente esses super desejos são por coisas ruins, não. Talvez esse seja o nosso maior problema, é desejar aquelas coisas que são boas, e nós desejamos tanto ao ponto dessas coisas se tornarem um ídolo no nosso coração e ocuparem o lugar do Senhor. Entende? Filho, marido, mulher, trabalho, carreira. Às vezes aquilo dali que é lícito, a gente ama tanto, e a gente começa a idolatrar, e aquilo toma o lugar de Deus, e isso naturalmente vai gerar em nós as obras da carne. Você vai ver que eu separei assim em 3 eixos, e as coisas que são lícitas, elas naturalmente elas despertam no nosso coração inclinação para o que é moralmente indecente, sexualmente, por facções, iras, né? Enfim, feitiçaria. Talvez o nosso maior problema seja desejar essas coisas que são boas ao ponto de amá-las mais do que o Senhor. Quanto mais desejamos essas coisas, mais insatisfeitos nós nos tornamos, porque essas coisas elas são capazes de nos preencher. Elas não nos dão propósito, não nos dão identidade, não traz significado, satisfação verdadeira. Então, nós andamos sempre ansiosos, preocupados e insatisfeitos. E o que acontece? Nós começamos a lutar com a força do nosso próprio braço para sair desse cenário. E esse ciclo de luta ineficaz, que a gente não consegue vencer, a busca por essas coisas que nos preenche e a ausência do fruto do Espírito Santo, aí gera em nós todas essas obras da carne que Paulo lista aqui. Então, eu dividi essas obras da carne em 3 eixos, e eu já estou caminhando para o fim. O primeiro eixo que diz respeito à identidade, quem nós somos, e a nossa identidade está diretamente ligado à nossa sexualidade também, à religião e aos relacionamentos. Então, Paulo vai falar que essas obras da carne estão no eixo de identidade e sexualidade. Ele começa falando que as obras da carne são prostituição, impureza, lascívia, que é imoralidade, indecência, adultério, uma natureza de comportamento sexual compulsivo que nos destrói. Irmãos, é um engano nosso achar, primeiro, que esses pecados só atingem os homens, porque, de senso comum, os homens são mais levados a pecado sexual, isso é uma mentira do diabo, né?
Então, as meninas e as mulheres, elas sofrem também, tá? Porque isso são obras da carne. Se a gente não anda no Espírito e a gente não se alimenta no Espírito, não tem aquele bonzinho, não. Claro que, dentro daquilo que nós vivemos e nós fomos expostos, uns eles vão ser mais inclinados a determinados pecados que outros, isso é verdade. Mas não pense que existe aquela pessoa muito santinha, muito boazinha, que, se não se alimentar do Espírito Santo, vai se manter de pé nos pecados sexuais. Isso é um engano. Então, a carne, Paulo vai falar isso. Se você não anda no Espírito, se você não se alimenta com o Espírito, naturalmente você vai expressar prostituição, impureza e lascívia. Outra coisa que você vai cair, certamente, se você não anda no Espírito, é na religião, porque depois desse combo de pecados sexuais, ele vai falar sobre idolatria e sobre feitiçaria. Existe um estudo muito bom, inclusive, sobre essa feitiçaria, porque a gente sempre pensa que feitiçaria é passar no lugar e ver um balde com a galinha preta, uma farofa e umas velas. Isso não é feitiçaria. Tá? Essa palavra aqui de feitiçaria é algo que é expresso por muitos de nós, mas, sobretudo, pelas mulheres. Não que só elas façam isso, os homens também fazem. Esse texto aqui, a feitiçaria, é um estudo do Derek Prince, que ele explica isso. Ele falando que a feitiçaria é quando eu consigo fazer com que o outro faça aquilo que eu quero, mesmo quando não é aquilo que ele quer. Exemplo. Marido e mulher já conversou sobre determinado assunto, vai convergir para um lado, só que a mulher vai lá e fala com o marido de um jeito que ele faz o que ela quer, achando que era o que ele queria, quando na verdade não é. Isso é feitiçaria. Então, essa é a obra da carne. As mulheres, elas têm uma tendência, porque eu acho que isso herdou de Eva, né? Nem culpa de vocês, tá? Mas Eva já fez isso. Aquilo que Eva fez foi feitiçaria. Ela enfeitiçou Adão e fez ele pecar. Isso acontece nos dias de hoje, irmãos. Quando a gente não está cheio do Espírito Santo e a gente quer alguma coisa, para a gente seduzir o nosso discipulador, né, marido, mulher, filhos, amigos no trabalho, para fazer aquilo que eu quero, é assim, ó, muito fácil. E, por último, Paulo vai falar sobre relacionamentos. Então, primeiro, pecados sexuais, prostituição, impureza, lascívia, religião, idolatria, feitiçaria, que é o desejo, o seu desejo ser expresso de qualquer forma, relacionamentos. Porque Paulo fala que a obra da carne é inveja, ambição egoísta, ou seja, nós queremos viver a vida que outras pessoas vivem, nós nunca estamos satisfeitos com aquilo que Jesus conquistou por nós, rivalidade, ira, partidarismo. E Paulo finaliza dizendo que esses comportamentos de imoralidade sexual, de religiosidade e de problemas no relacionamento, eles geram em nós vícios, como bebedeira e glutonaria. Olha que combo, irmão. Veja se olhe para você. Se você teve o privilégio de nascer, né, no meio da igreja e não viver isso, glória a Deus. Mas muitos de nós talvez experimentamos disso, né, de desvios, de prostituição, de idolatria e feitiçaria e de problemas em relacionamento que geraram em nós vícios que podem ter sido bebedice ou glutonaria. Paulo deixa muito claro que quem pratica todas essas coisas não herdarão o reino dos céus. Paulo nos alerta sobre a complacência, sobre as pessoas que são dominadas por essas obras, que não se esforçam para sair dessa situação. Aqui entra o meu papel e o teu. Se esforçar para sair dessa situação. Esse esforço não é na força do braço, tá? Quando eu falo se esforçar, não é na força do braço. Vamos voltar no versículo 16 e ver como Paulo fala de maneira imperativa. Ele começa assim, ó, digo, porém, andai no Espírito e jamais, olha que interessante, jamais satisfareis a concupiscência da carne. Ou seja, em outras palavras, Paulo está dizendo que se você e eu, se nós andarmos no Espírito, veja, não é insights com o Espírito Santo, não é alguns dias na semana entrar no meu secreto e buscar o Senhor, é andar no Espírito Santo. Andar com o Espírito Santo é algo diário, constante. Ele fala que se isso acontecer, jamais, a gente poderia substituir jamais por nunca. Nunca você vai satisfazer as concupiscências da carne. Olha que forte. Então, todas as vezes que você e eu, nós satisfazemos os desejos da carne, é porque nós não estamos andando no Espírito. É só isso, não tem outra resposta, não tem outra conversa. É isso mesmo. Então, Paulo diz de maneira imperativa, andem no Espírito. É importante notar que Paulo não está dizendo, se esforcem para vencer o pecado, e assim vocês vão vencer. Não executem as obras da carne, não. Paulo não fala para a gente não executar as obras da carne, nem Paulo fala, se esforça demais que você vai conseguir. Não é isso. Ele começa, ele narra as obras da carne, mas ele começa falando, andem no Espírito, e jamais vocês vão satisfazer os desejos da carne. E quais são os desejos? Aí ele fala, para que a gente fique ciente quais são. Mas ele não fala, não faça, não. Se você andar no Espírito, como uma consequência, você não vai
expressar as obras da carne. Quando a gente tenta vencer o pecado na força do nosso braço, a gente volta para a religiosidade, sempre. Caímos no risco de fazermos duas coisas. Ou é anular o sacrifício de Jesus, porque se eu consigo, eu penso, olha que eu nem precisei de Jesus, eu fui forte o suficiente. E se nós conseguirmos isso, além de anular o sacrifício de Jesus, é nos tornar orgulhoso, porque a gente começa a se sentir muito merecedor. Quando andamos no Espírito, vivemos nele, nós manifestamos o fruto do Espírito. Quero ler novamente o versículo 22. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Entende por que Paulo fala não há lei? Não adianta você ficar buscando a lei. Se você vive, se você anda no Espírito, você vai expressar tudo, porque aqui está no singular, o fruto do Espírito é. Já viu irmãos que falam, irmãos, eu sou amável, eu sou pacífico, eu sou fiel, mas eu não tenho domínio próprio, né? Não pise no meu pé, meu pavio é curto. Alguma coisa está errada, alguma coisa errada não está certa. Porque é um combo, ou o Espírito Santo te preenche por completo, porque não existe um preenchimento parcial do Espírito, não existe. O fruto do Espírito é, quem anda no Espírito expressa tudo isso. Eu acho interessante, eu acho muito legal que Paulo tenha escrito, eu não sei se é proposital, né? Eu acho que ou se é viagem da minha cabeça, que ele tenha usado esse termo fruto, sabe? Porque fruto me dá a ideia que não é uma coisa instantânea também, para a gente não se cobrar assim, eita, do dia para a noite vai acontecer tudo isso. Não, é um processo, a santificação é um processo progressivo, né? Hoje eu devo ser mais parecido com Jesus do que fui ontem. Se está sendo regressivo, alguma coisa errada não está certa, mais uma vez. Então, assim, quando ele fala fruto, me dá a ideia que não é uma coisa instantânea. Quando você planta uma semente, você leva um tempo para colher o fruto, né? Claro que assim, a gente espera que não seja tâmara, né? A galera diz que quem planta tâmara não vê tâmara, né? Porque só nasce 100 anos depois. Que seja, sei lá, um pé de mamão. A gente plantou um pé de mamão lá em casa, 4 meses, 5 meses depois está comendo mamão. Então, assim, que venha logo, mas que leva um tempo, né? E esse tempo para maturar esse fruto é o processo de santificação. Então, está no singular, meus irmãos. Então, ele começa falando que o fruto do Espírito é amor. Então, é amor pelos irmãos, é amor pelos perdidos, é alegria da salvação em Cristo, é paz com Deus, é paciência para eu não me desesperar em meio aos problemas, é bondade para com as pessoas, é integridade de coração, é fidelidade, é lealdade, é tudo isso que fala aqui, amabilidade, domínio próprio para dizer não ao pecado. Tá? A gente precisa, irmãos, parar de lutar contra o pecado com a força do nosso braço e, de fato, buscar um relacionamento íntimo com o Espírito Santo. Eu quero finalizar com o que Fernando começou. O Fernando começou com essa frase. Não é na força do braço, mas é na dependência do Espírito. É exatamente isso que o Senhor tinha colocado no meu coração. Não é na força do braço. Quando Paulo escreve aos Gálatas, é falando, para com isso de obedecer à lei. Não é na força do braço. Não é assim que vocês vão vencer. E ele fala, vocês foram salvos, justificados, santificados, adotados. Deus os fez andar em unidade e colocou dentro de vocês o Espírito Santo. Portanto, andei no Espírito e jamais, nunca, vocês vão satisfazer os desejos da carne. Se eu e você, nós temos lutado contra esses frutos da carne e não temos conseguido vencer, é porque nós não temos andado no Espírito Santo. E eu queria orar com você, nesse momento, pedindo que o Senhor nos ajude a viver isso, a andar no Espírito, a expressar o fruto do Espírito Santo. Deus, como nós precisamos de Ti, dependemos de Ti, Senhor. Como sem o Senhor nós estaríamos, de fato, mortos, como diz a Tua palavra, nos nossos delitos e pecados. Mas glória a Deus, porque o Senhor nos transportou de um império de trevas, Senhor, para um reino do Filho do Teu amor. Deus, nos ajuda, Senhor. O Espírito Santo de Deus já habita em nós, habita no nosso coração. Nós já somos morada do Espírito. E nós pedimos que o Senhor nos ajude a andarmos nesse Espírito, para não satisfazermos, Senhor, a vontade da carne, para não expressarmos, Senhor, essa obra da carne do velho homem, que por vezes, Senhor, quer ressurgir, quer ressuscitar. E a cada dia nós queremos fazer morrer esse velho homem. E como Paulo afirmou, Senhor, poder afirmar que nós já não vivemos, mas é o Senhor quem vive em nós. Porque o Senhor foi lá e cumpriu toda a lei, se entregou por nós. E hoje Deus olha para mim e para você, meu irmão, e vê o seu Filho Jesus,
que cumpriu toda a lei, e que é justo e que é santo, e Ele nos vê como filhos também, como Jesus. Te damos graças, Jesus, por essa filiação. Te damos graças, Senhor, pelo Teu amor derramado por nós, pelo Teu cuidado. Ai de nós se não fosse o Senhor. Ai de nós, Senhor. Que o Senhor nos ajude a vivermos em santidade, de maneira digna, Senhor, como fomos chamados por Ti, Senhor. Nos faz andar no Espírito, Senhor, e nos faz expressar o fruto do Espírito, onde quer que estejamos, não só aqui, na reunião solene da Tua igreja, que é muito fácil ser discípulo, mas no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa família, na nossa vizinhança, nos lugares onde nós temos sido confrontados, Senhor, e desafiados. Nos ajuda, Senhor, a expressarmos o fruto do Teu Espírito, a andarmos, Senhor, em santidade, Senhor, para a glória do Teu nome, Senhor, nós oramos. Em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de ler um texto com vocês e peço que abram para acompanhar. Está na carta aos Romanos. E vou ler não porque tenha faltado na ministração, ao contrário, foi dito com muita clareza mesmo, mas apenas usando o mesmo Paulo, escrevendo em outra carta, coisas que ele também declarou em Gálatas, na carta aos Gálatas, Romanos, capítulo 5. Como o Iveson lembrou, nós temos o costume, porque estamos sendo treinados ao longo dos anos, em ler a Bíblia em capítulos. Toda leitura sistemática, anual, né, ou de 3 meses ou de 6 meses, é baseada em capítulos. E a gente termina achando que Deus falou com o seu povo em capítulos. Assista, não perca amanhã, hein? Vou dizer o restinho. E não foi assim que Deus falou com o povo dele, né? Romanos capítulo... Olha, nós falando em capítulo de novo. Capítulo 5, quando Paulo escreveu, ele não escreveu capítulos, né? A partir do versículo... Não sei porque eu levantei sem óculos, mas... Me ajuda, Senhor. Me ajuda, Senhor, através da minha filha. Filha. Tudo muda. O versículo 20, 5:20, Romanos. A lei veio para que aumentasse a ofensa. Parece que é a carta aos Gálatas, mas não é. É Paulo escrevendo aos Romanos. A lei veio para que aumentasse a ofensa. Mas onde aumentou o pecado, aumentou muito mais a graça. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também a graça reinasse pela justiça que conduz à vida eterna, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Como Paulo não escreveu em capítulos, ele continua escrevendo. Não levante os olhos para olhar para mim, porque Paulo continua escrevendo. Então, assim como aumentou o pecado, aumentou a graça, e Paulo continua escrevendo e diz: que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. A minha profissão, durante 30 anos, foi baseada na lógica, todo o tempo. E eu já percebo aqui e ali que há pessoas que acham que Deus não tem lógica. Ao contrário, Deus é lógica do começo ao fim, mas não é a lógica do homem. É a lógica de Deus. Na lógica de Deus,
Quando alguém se batiza e é incluído em Cristo Jesus, depois de se arrepender da sua independência, ele passa a estar num outro ambiente, que é em Cristo Jesus. E é esta lógica que Paulo está usando aqui. Como viveremos no pecado, nós que já morremos para ele? Ao sermos colocados em Cristo Jesus, morremos para o pecado. Essa é a lógica de Deus. É estar voltando para onde nós fomos tirados. Então, eu falo isso não porque o Iveson não tenha falado, ao contrário, falou algumas vezes em Gálatas, não é? Paulo, ao escrever as obras da carne, ele diz: eu já disse e vou repetir, Paulo dizendo, eu já disse e vou repetir, que os que vivem e praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas então, este chamado de Deus para nós é em função da nova identidade que nós estamos colocados. Essa nova identidade, jamais alguém vai conseguir pelo esforço próprio. Amém? Mas estando nela, é nela que temos que permanecer. Amém? E para permanecer nela, continuamos precisando da graça. Não é? Porque não é, falando agora das disciplinas, que nós, né, costumamos a ouvir falar ou a falar, disciplinas cristãs, né? A oração, há muita oração, muito jejum, é necessário? Claro que é. A leitura da palavra, com certeza, lâmpada para os meus pés, mas nada disso, sem a presença do Espírito Santo, santifica a vida de ninguém. Amém? E a presença do Espírito Santo é pura graça. É pura graça. Então, se vivermos no Espírito, se somos renascidos no Espírito, somos chamados a andar no mesmo Espírito. Em nome de Jesus. Amados, como foi lembrado aqui para nós hoje, comida sólida. Às vezes precisamos de leite espiritual, mas às vezes precisamos de comida sólida. Comida sólida tivemos aqui hoje. Nós precisamos da graça do Senhor em todo o tempo. Em todo o tempo. Mas não usemos da graça para dar ocasião ao pecado. Amém? Guardemos o nosso coração em Cristo Jesus. Longe de fazer as obras da carne, sejam elas as práticas de coisas que consideramos equivocadas, erradas, indecentes, pecaminosas, mas há uma bem sutil, que foi o véu sobre ela, chamado religiosidade também, né? Justiça própria. Justiça própria é horroroso, né? E como nos afasta de Deus. Bendito o Senhor pela graça dele.